E aí chegou o dia de você embarcar na tua tão sonhada e planejada viagem de navio. Partiu embarcar, partiu dentro do barquinho. Mas coisas deram erradas. Coisas podem dar erradas, né, minha gente? Por mais que a gente planeje, coloque no papel, programe tudo. E daí a gente acaba se aborrecendo na viagem. Às vezes a gente tem culpa por ter sido imprudente com alguma coisa. Às vezes não tem nada a ver com a gente, mas acontece alguma coisa desconfortável. Então hoje eu tô aqui para contar para vocês algumas coisas que dão erradas num navio de cruzeiro, numa viagem de navio, que costuma acontecer, assim, frequentemente. Não posso dizer frequentemente, mas acontece, né, gente? E que acaba aborrecendo muita gente. Mas eu tô aqui para compartilhar isso com vocês, para vocês já ficarem sabendo e, tipo, se acontecer, bora curtir do mesmo jeito. Eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre 4 coisas que podem dar erradas num cruzeiro marítimo. Bora papear? Pois é, minha gente, como eu disse, são várias coisas que podem dar errado. Imagina que são só 4 coisas que podem dar errado numa viagem de navio, num cruzeiro marítimo ou em qualquer viagem que a gente programe. Na verdade, você pegou o elevador para descer da tua casa, para ir trabalhar, o elevador pode parar, uma porção de coisas pode dar errado. Mas essas 4 coisas que eu vou falar para vocês aqui hoje, elas acontecem com uma certa frequência, não é sempre, mas acontecem, e as pessoas se aborrecem. Então eu vim aqui contar para vocês já viajarem ciente disso, e se acontecer, vocês levarem na esportiva, tentar levar da melhor forma possível para isso não ser uma frustração da viagem de vocês. Bom, a primeira coisa que pode dar errado num cruzeiro marítimo, inclusive eu recebi um relato semana passada a respeito disso, é o navio não parar naquele porto que você pensou que ele fosse parar, que o itinerário estava programado para parar. Como eu já falei em outros vídeos por aqui, na verdade, quando você compra o cruzeiro marítimo, você tem, né, o itinerário do navio. Vai sair de Santos, vai parar no Rio de Janeiro, depois vai parar em Salvador, ou Ilhabela, enfim, tem todo o itinerário. Mas algumas questões, seja do navio ou seja extra navio, como por exemplo o tempo, podem impedir as pessoas de desembarcar naquele destino, o navio de chegar naquele destino, naquele porto. Então, muitas vezes o porto é alterado, sim. Não para em Búzios, para em Ilha Grande. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Porque pode acontecer nas mais variadas situações aqui. E daí você que queria conhecer tanto Búzios, como foi o relato que eu recebi, que a pessoa tinha ficado extremamente triste, né, por não ter parado em Búzios, porque ela queria conhecer Búzios, e daí você se aborrece. Então, sim, saibam que isso pode acontecer, tá? E a maioria das vezes que isso acontece é por razões de segurança dos próprios passageiros. Por quê? Porque o mar tá revolto, tá chovendo demais, não é seguro você parar ali, o navio parar ali naquele porto. Então ele acaba mudando a rota, alterando a rota. Por isso que às vezes, gente, eu falo pra vocês, quando vocês comprarem passeios antecipadamente para fazer naquele determinado local, vocês prestarem atenção em eventual possibilidade de você cancelar esse passeio, negócio de reembolso, aquela coisa toda, tá? Se você comprou a excursão do navio, evidentemente que você vai ser reembolsado. Você vai ter o teu dinheiro de volta. Agora, esses outros passeios com outras empresas que não fazem parte do navio, se certifica aí direitinho, porque sim, eventualidade pode acontecer você não parar naquele porto que estava programado para você parar. Se por algum acaso teve algum problema no próprio navio, foi um problema na casa de máquina, sei lá, né, algum problema mecânico assim, o navio provavelmente ele dá uma compensação para os passageiros, eles dão um crédito a bordo, qualquer coisa do tipo. Mas normalmente quando isso acontece é por questão do mar mesmo, né, por questão de segurança. E daí não tem compensação, né, minha gente? O ser humano ainda não tem capacidade de... Aliás, o ser humano prevê as condições climáticas, mas tudo pode mudar a qualquer momento, né? Então, uma das coisas que podem dar erradas num cruzeiro marítimo é exatamente isso, a alteração do teu porto de parada do navio. Não se aborreça, curta mesmo assim. A segunda coisa que eu trago aqui pra vocês, que pode dar errado numa viagem de navio, gente, é vocês terem um embarque negado. Por quê? Por erro de documentação. Olha que legal! Eu já falei nesse vídeo aqui sobre todos os documentos que são válidos para vocês fazerem viagens tanto dentro do Brasil, quanto na América do Sul, incluindo Argentina e Uruguai, quanto cruzeiros internacional, tá? Falei de brasileiros, falei de estrangeiros não residentes, residentes no Brasil, enfim. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar o linkzinho na descrição. Mas então, você certifica aí se o RG tá ok, se o passaporte tá ok, se você tá indo para um determinado lugar que precisa de visto, verifica se você tem visto tudo certinho. Tá viajando com criança, só a mãe sem um pai em cruzeiro internacional, precisa da autorização do pai. No Brasil não precisa, tá, gente? Se tá viajando com a mãe ou com o pai, não precisa da autorização do outro, beleza? Agora, quando coloca Argentina e Uruguai, que faz muito parte do roteiro da temporada brasileira, precisa, ok?
extra Mercosul, extra Argentina, Uruguai, você também vai precisar. Então se certifica disso, tudo certinho, antes de ir pro porto, para vocês não terem um embarque recusado na hora de estar lá na boca do caixa, né, minha gente? Por favor. Uma outra coisa que também acontece, que pode dar errado numa viagem de navio, num cruzeiro marítimo, gente, é problema com o horário. Eu também já falei nesse vídeo aqui a respeito dos fusos horários a bordo, principalmente para cruzeiros internacionais, tá? Em que você passa por diversos locais e cada local tem um fuso horário diferente. É extremamente importante vocês ficarem antenados no horário que o navio, por exemplo, tá parado naquele determinado local, para você voltar para dentro do navio, para você não perder o barquinho. Avisou o navio que vai mudar o horário em determinado momento do teu passeio, altera o teu horário de pulso. Não confia no celular, se é que você tá com o celular, com a internet, enfim, para você seguir, principalmente quando para em porto, né, para você voltar a tempo pro navio, você não perder o barquinho, mas também por conta das programações dentro do navio, que elas seguem, né, o horário do navio, e o horário do navio segue o horário local por onde ele tá viajando, por onde ele tá navegando. Então se atente isso para isso também não ser um aborrecimento na sua viagem ou uma dor de cabeça maior se você perdeu o barquinho. E a quarta coisa, mas não menos importante, minha gente, é você ficar doente dentro do navio. Nada legal, né, minha gente? Bom, pois é, a nossa farmacinha, a nossa necessaire, com alguns remedinhos básicos, eu sempre trago aqui, que é importante a gente levar, não só nos navios, em qualquer viagem, mas também em navios. Dor de cabeça, enjoo, dor de estômago, febre, essas coisas todas, façam uma farmacinha e levem pro navio. Ah, o navio tem enfermaria? Tem um hospital? O navio tem um centro de atendimento que eles conseguem atender imediatamente qualquer tipo de problema que você tenha ali a bordo. Claro que se for um problema mais grave, você vai ter que desembarcar. Dependendo do problema, você vai sair de helicóptero do navio. Só que, seja um probleminha básico, seja um problemão, você vai ter que pagar por isso, gente. Isso é extra pacote, não está dentro do valor que você pagou no seu pacote de cruzeiro. Por isso que é extremamente importante você viajar com seguro viagem marítimo, tá? Como eu também já falei com muitos detalhes nesse vídeo aqui, que eu também vou deixar na descrição para vocês. Isso é extremamente importante, porque a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa na viagem, mas tudo pode acontecer numa viagem. Prudente ser prudente, viagem com seguro viagem. Ah, então eu contratei seguro viagem, super tranquilo, não preciso me preocupar. Mais ou menos, minha gente, porque assim, você tem o seguro viagem, você vai ser reembolsado das despesas que você teve a bordo. Porque, em regra, não é tipo você tá com o seguro viagem, então se você, sei lá, tiver que fazer algum exame, ser medicado, tomar alguma injeção a bordo, você não vai pagar nada. Não. Normalmente, o que acontece? Seja que seguro for, tá? Você tem o problema, você paga quanto eles cobraram e depois você vai ser reembolsado do teu seguro, ok? Fiquem só cientes disso para também isso não ser uma surpresa para vocês se vocês tiverem algum problema a bordo. Pensar em viajar sem seguro? Esquece, gente, por favor. Não tá nem em cogitação por aqui, ok? E é isso, minha gente. Essas são as 4 coisinhas que eu trouxe aqui pra vocês, como podem acontecer de errado numa viagem de navio. Como eu disse, repito, várias outras podem acontecer, mas assim, bora curtir, bora navegar numa boa, se estressar o menos possível pro problema que é um probleminha ou um problemão não se tornar maior ainda e estragar toda a nossa viagem que a gente planejou com tanto carinho. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.